Oi, quarto ano. Olha nós aqui para mais uma aulinha. Hoje vamos dar uma aulinha de história. Vocês lembram da aula passada em que eu falei sobre as regências? Depois dessas regências, houve as revoltas regenciais. Então, vamos agora ver o que foi que aconteceu para haver essas revoltas. O período regencial foi marcado por grave crise econômica e social. Essa revolta, ela atingiu principalmente, gente, a população mais pobre e causou insatisfação nas províncias. Daí, gerou críticas às autoridades e surgiu várias revoltas para o Brasil. Essas revoltas foram a cabanagem, essas foram as que mais se destacaram, entenderam? Houve várias, mas as que mais se destacaram foram essas: cabanagem, farroupilha, revolta dos malês, sabinada e balaiada. Cada revolta dessa aconteceu em um estado do Brasil. Vamos ver agora quais foram? Se vocês quiserem me acompanhar, na página 402, logo tem um mapa, em que este mapa, ele mostra onde aconteceu cada revolta dessa que eu falei. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, a revolta da Farroupilha aconteceu em 1835 a 1845. Tá vendo onde aconteceu? E aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí veio a Sabinada. A Sabinada foi de 1837 a 1838. Ela aconteceu na Bahia. Aí vem a cabanagem. A cabanagem foi de 1835 a 1840. E ela aconteceu no Pará. Aí vem a revolta dos malês. A revolta dos malês, ela foi em 1835 e aconteceu na Bahia. Tá vendo? Aí tem. Então, essas daí foram as mais importantes. Logo abaixo, se vocês estão me acompanhando, vocês vão ver que está dizendo o contexto, as reivindicações, os agentes sociais e o desfecho. Então, cada uma dessa revolta, o que foi que aconteceu? Na revolta da cabanagem, o Pará era uma província exportadora de plantas e de borracha com grande autonomia e intenso controle com Lisboa. O que era que elas reivindicavam? Elas reivindicavam a importância da política perdida, a independência. Eles queriam uma solução para a pobreza local da população. Quem era que participava delas? Eram os camponeses, os indígenas, os mestiços, os escravos e parte da aristocracia local. Aí vamos à Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul. Os criadores de gado estavam insatisfeitos. Então, o contexto era isso, a insatisfação dos criadores de gado. Eles reivindicavam o quê? Diminuir impostos sobre os produtos estancieiros. Então, o imposto estava muito alto, eles queriam que diminuíssem. Quem era que participava dessa revolta? Eram os estancieiros, donos de grandes propriedades rurais. Como se resolveu isso aí? Bento Gonçalves tomou o poder em Porto Alegre e proclamou a República de Piratini. Aí veio a revolta dos malês. A revolta do malê, a Bahia era a província com a maior população de negros do Brasil. Os africanos e seus descendentes eram proibidos de praticar os seus cultos religiosos, porque eles só queriam que fossem católicos. E os africanos tinham o culto deles. Quem era que reivindicava? A libertação dos companheiros presos e o fim da escravidão. Os agentes eram os escravos muçulmanos e afrodescendentes. O desfecho foi cerca de 70 malês morreram em combate. Então essa aí foi bem fracassada, né?
Aí vem a Sabinada. A Sabinada era de origem, uma origem de revolta que foi a insatisfação com as medidas políticas tomadas pelos regentes. Quem era que reivindicava? Eles reivindicavam a proclamação da República Baiense. Quem participava eram os militares, os médicos, jornalistas, professores, funcionários públicos. Qual foi o desfecho dessa revolta? A rebelião foi contida por tropas militares. Aí veio o que? A balaiada. A balaiada foi no Maranhão. Para ampliar a influência política e social, os administradores da polícia tentaram aumentar os poderes dos prefeitos, o que causou insatisfação popular. Quer dizer, eles não aceitavam que os prefeitos tivessem aquele poder, né? Então começou essa revolta. A solução para os problemas econômicos é a retomada da autonomia providencial perdida após o início do governo de Dom Pedro I. Quem era que participava? Eram os escravos libertos, artesãos e pequenos proprietários. Então é uma classe bem baixa, não é isso? Qual foi o desfecho? A revolta foi violentamente reprimida pelas forças militares imperiais. Tá vendo? Então o que foi que aconteceu? Houve esse conflito todo, mas se vocês perceberem, o desfecho não foi bom. Por quê? Porque não ficou resolvido nada. Só houve guerra, só houve aquela confusão, todo mundo querendo resolver as coisas e não se resolveu nada. Certo? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler devagarinho, com calma, devagarinho. Olha o mapa aqui, o mapa distribui direitinho as províncias, tudo direitinho. Vocês olhem direitinho, eu posso até botar um mapa desse numa atividade, para vocês botarem onde foram as revoltas, tá entendendo? Então preste atenção. Olhem direitinho, vão olhando devagar. Aqui tem, ó, tá bem explicado o livro de vocês, bem explicado. Vocês fazem, não precisa decorar tudo, né, gente? Porque você sabe que história é uma matéria em que ela é decorativa. Vocês fazem um resumozinho e me dizem, que às vezes eu posso perguntar, Farroupilha, qual foi o contexto? Quais foram as reivindicações? Quais foram as agentes sociais? Qual foi o desfecho? Aí vocês têm que fazer um resumozinho. Não precisa falar tudo, mas pelo menos vocês têm uma ideia do que aconteceu a cada coisa que eu pedi. Ok? Veja bem, vocês vão fazer a atividade da página 404 e 405. Não tem como ter assim dificuldade, não tem. Sabe por quê? Porque tudo que tem aqui, tem aqui no texto que foi lido agora. Então vocês olhem com calma, as respostas estão todas aí. Isso chama-se, interpretação de texto, ler e entender, depois responder. Ok? Tá bom, gente? E assim nós terminamos essa aulinha, certo? Espero que vocês leiam com calma, façam com bem paciência, que vai dar tudo certo, ok? Tá bom. Beijo pra vocês. Saudades, viu, crianças?